Você tem alguma marca na pele que te incomoda? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre cicatriz. Vamos falar sobre queloide. Você sabe o que é? Você tem uma queloide? Cicatriz é pra sempre, mas tem alguma aí que tá te incomodando, que está implicando com ela? Quem sabe dá pra disfarçar, pra deixar menos aparente? Então, quem participa do programa hoje conosco, claro, com esse assunto, temos a presença da nossa dermatologista, consultora do bem-estar, doutora Márcia Portielli. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem. E a gente tem hoje outro dermatologista, o doutor Ricardo Romiti, que vai participar conosco. Primeira vez no Bem-Estar. Bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindo. Doutora Márcia, quando a gente faz um machucadinho, fica com uma marca na pele, em quanto tempo é normal aquela marca sumir? Então, marca, cicatriz nunca vai embora. Aquela casquinha, que normalmente parece um pouquinho de sangue, mais durinho, aquilo normalmente uns 10 dias vai cair. Doutor Ricardo vai falar conosco sobre um outro assunto também, que é a psoríase. Na cicatriz, no machucado, acontece uma falta, uma ausência da pele. Por isso a marca e depois a cicatriz. Mas na psoríase acontece o contrário, a abundância, o excesso de pele e por isso a escamação, doença que atinge milhões de brasileiros, não é, doutor? Perfeito. As células acabam se diferenciando demais, produzindo escamas. Então a gente tem aquelas placas espessas na pele com psoríase. A gente vai falar sobre esse problema, como eu disse, atinge milhões de brasileiros, e as formas de tratamento. Olha só um pedacinho da reportagem que a Dayana Garbim fez numa clínica aqui de São Paulo. Vai lá, Dayana, como é que é esse tratamento? Os pacientes entram aqui completamente sem roupa, por isso a gente não pode mostrar um tratamento acontecendo. Então a gente vai simular. Daqui a pouquinho a reportagem completa da Dayana Garbim, mas antes a gente vai falar sobre cicatrização. Vem pra cá, doutora Márcia, pra gente fazer a primeira demonstração aqui no Bem-Estar. A gente vai falar sobre cicatrização, exatamente sobre isso que o Fernando estava falando, da ausência de pele. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem um corte. Então a gente tem aqui uma simulação, eu vou cortar essa pele que tá aqui, tá? Tá. Au! Ai. Esse corte pode acontecer ou no ato cirúrgico, ou você caiu e sem querer rompeu a pele. Então, quando isso acontece, existe um alerta no nosso organismo. Todas as células ficam em alerta e começam a fluir para aquele local, porque ela precisa levar tanto vasos como alguns outros elementos para que a pele seja fechada, precisa fechar. Nós somos um envelope, o envelope não pode ficar aberto. Então, existe toda essa proliferação dessas células que correm para aquele lugar para poder fechar. Aí começa o processo da cicatrização. E isso aqui que você falou que demora em média 10 dias? Exatamente. O sangue que chega até esse local, porque está sangrando, normalmente atingiu a derme, que é uma camada um pouco mais abaixo, então você teve ruptura de alguns vasos. Esses vasos, então, foram rompidos, tem o extravasamento do sangue, o sangue vai ficando cada vez mais duro. Por isso que forma aquela casca, que a gente fala que é para não mexer. Então, tem que lavar bem, água e sabonete, para tentar descontaminar aquele local. Não mexa, aquela casca faz parte do início do processo da cicatrização. Agora, vamos supor que a gente está lá 10 dias, não aconteceu isso, continua lá o corte exposto. Então, normalmente o organismo não vai deixar esse corte exposto. A natureza é sábia, ela tem que fechar de qualquer jeito. O que acontece é que, às vezes, ou a pessoa acaba arrancando, fica mexendo toda hora, então... Cutucando a casquinha. Lembrar, por exemplo, que se foi um corte, você tem até, em média, 6 horas para poder fazer a sutura, costurar aquele corte mais profundo. Mais do que isso, já é contaminada. Você não vai poder suturar, costurar, caso você vá, por exemplo, a um pronto-socorro. Então, se você quiser, só para reforçar aqui, se você quiser que a sua cicatriz fique perfeita, assim, que sua pele se reconstitua, dica do Bem-Estar: não mexa na casquinha, não cutuque, não coce. Não tire a casquinha, é bom. É gostoso tirar a casquinha, mas não é bom fazer isso, aguenta. Vou perguntar ao doutor Ricardo aqui sobre a questão da idade. A idade ajuda ou atrapalha esse processo de cicatrização? E como acontece isso, doutor? Na verdade, o paciente mais jovem tem uma cicatrização muito rápida. Então, em crianças e adolescentes, nós vamos ver essa cicatrização ocorrer num prazo de dias. Agora, às vezes, uma pessoa mais idosa, onde o metabolismo é mais lento, esse processo pode se estender um pouco mais.
Quando a cicatrização é mais lenta, normalmente ela cicatriza mais bonitinho ou não tem nada a ver? Não necessariamente. A cicatrização ela vai depender do local onde isso aconteceu, do fototipo da pessoa, se teve arrancamento e perda de substância, perda de pele, por exemplo, assim, essas pessoas que acabam se esfolando, às vezes quando caem, uma queda de bicicleta, por exemplo. De moto, se teve queimadura ou não. Então, são vários fatores que influenciam a cicatrização. E o que é o fototipo da pessoa? Fototipo é se a pessoa é muito clara ou ela é um pouco mais morena. Então, as pessoas que têm uma pele muito clarinha, olhos azuis e são loiras, elas cicatrizam melhor do que as pessoas que têm que são mais morenas e os olhos mais escuros e os cabelos escuros. Finalmente um ponto para as pessoas claras de olhos azuis, gente, que a doutora Márcia só fala mal dessas pessoas aqui. São as pessoas que os dermatos acabam cuidando muito mais, né, Ricardo? Ela só diz que tem mais tendência a câncer de pele, estão mais suscetíveis ao sol. Acho que o problema todo é o país tropical, né? Com esse excesso de sol que nós temos, acho que os claros deviam ter ficado na Europa e deixado os índios por aqui. O problema é nosso. Mas independentemente da cor da pele, da idade, quem tem uma cicatriz fica desorientada para se livrar da cicatriz. Existe até um ambulatório que é especializado nisso, tentar acabar com a cicatriz. A Marina Araújo visitou esse ambulatório e mostra como é o trabalho. Vamos ver, Marina? Cerca de 200 pessoas chegam por dia aqui nesse ambulatório de dermatologia de um grande hospital de São Paulo. Algumas delas têm problema de cicatrização. É isso mesmo. Uma cicatriz pode ser normal, pode ser um pouco mais alta ou até extrapolar os limites do próprio machucado. Hoje a gente vai conhecer a história da Raquel. A Raquel fez uma tatuagem e a tatuagem é feita de múltiplos machucadinhos que é feito com a ponta da agulha para introduzir o pigmento. E na área onde introduziu o pigmento vermelho, houve uma cicatrização exagerada. Eu achava que era alergia. Isso que nós chamamos de cicatriz hipertrófica, ou cicatriz que parece um queloide, mas não é. Mas se essa tal cicatriz hipertrófica não é o queloide, o que é o queloide? O queloide ele é facilmente reconhecido como uma coisa que é descontrolada, entendeu? É um crescimento exuberante, exagerado, muito desproporcional ao que aconteceu. Às vezes a pessoa tem uma pequena espinha e surge um nódulo grande, uma cicatriz grossa. Fitas de silicone podem ajudar a reduzir a cicatriz. Isso colocado em cima da cicatriz, há uma grande chance de prevenir. A Raquel passou 3 anos usando pomadas que não adiantavam nada. Você acha que você demorou muito tempo para procurar um tratamento sério? Acho, demorei bastante. A Raquel começou faz 1 ano o tratamento com injeção para baixar o relevo. Você tem percebido alguma melhora, alguma mudança na tua tatuagem? Bastante, 80% já de melhora. Antes estava como? Estava mais alto? Estava como? Dava para sentir na calça, dava para ver o alto relevo, ficava bem alto. Essa cicatriz dá uma coceira danada, mas não pode coçar. Se o paciente manipular, tá certo? Começar a coçar, essa cicatriz poderá crescer ainda mais. Cicatriz hipertrófica ou queloide, você nem precisa saber a diferença. Se a marca for ficando grossa, esquisita, melhor procurar logo um médico. Não precisa saber a diferença, mas tem alguns pontos em comum, né? Coça sempre, doutor? Não, principalmente aquelas cicatrizes que estão progredindo, às vezes por uma cicatriz mais alta, um queloide, elas tendem a coçar mais. Então, normalmente é um mau indício. Tem gente que fala o seguinte, olha, minha cicatriz quando começa a coçar, eu sei que vai chover, o tempo vai mudar. Existe isso? Não, realmente tem muitas crendices relacionadas ao processo de cicatrização, mas não tem nenhum fundo científico aí com a mudança de tempo você ter uma mudança na sua sintomatologia. Doutora Márcia, eu tenho uma cicatriz aqui que se transformou numa espécie de um queloide, né? Pelo menos eu chamo de queloide. Muita gente me pergunta, o que é isso? Foi uma pinta que eu tirei, tinha uma suspeita de melanoma aqui e depois ela ficou bem alta. Eu já tentei, por exemplo, usar faixas como essa aqui, tiras de silicone, para baixar essa cicatriz. Quando eu coloquei,
abaixou muito, ficou para baixo da pele. É porque eu usei demais? Isso funciona mesmo? Isso funciona. Normalmente, a gente começa a usar isso o mais precoce possível, porque ainda está num processo. Não é porque a pele fechou em cima, que normalmente de 7 a 10 dias a epiderme se fecha. Todo o processo do colágeno por baixo continua de 4 a 6 meses. Então, esse colágeno que está se mexendo, que está começando a fazer essa reparação, é o momento exato. Se a pessoa começa a perceber que a cicatriz não está evoluindo bem, procure um médico, porque ela tem uma chance de não evoluir, por exemplo, para um queloide. Então, quer dizer, não adianta mais fazer nada agora. Eu já tenho isso desde os 17 anos. Agora, nesse caso, você poderia tentar talvez umas injeções de corticoide que só podem ser feitas por médico, que é o que aquela moça fez. Da tatuagem. Foi tentar fazer. Agora, quer dizer, e normalmente você coloca... Como é que colocaria aqui a faixa da silicone? Você pode aplicar em casa, né? Pode. Você corta exatamente do tamanho, né? Que é a sua cicatriz. E você coloca e fica. Você só retira na hora do banho, depois você cola novamente. Ela vai tendo uma durabilidade, até com essa cola ela dura bastante tempo. Isso então pode fazer em casa sozinho. Pode fazer, isso não tem importância. E enquanto coça, porque a minha coçava muito, é melhor fazer isso? Quer dizer, enquanto coça ela está mais nova, ela está em atividade? Ela está em atividade. Normalmente, quando tem muita coceira, o médico lança a mão de algum creme, normalmente à base de corticoide, para tirar essa vontade de coçar. Porque não tem nada pior do que você ter alguma parte do seu corpo querendo coçar e você fica, não vou coçar, é terrível. Então, a gente passa normalmente um creme e depois ensina a aplicar essa tira de silicone. Duas perguntas sobre cicatrização, que são perguntas bem assim, pertinentes, todo mundo fica sempre querendo saber. Quando a gente machuca um corte, aí fala assim, tinha que dar ponto, não deu ponto, vai ficar uma cicatriz. Isso é verdade? Não, não é verdade, porque a necessidade ou não de pontos vai depender da profundidade que o traumatismo ocorreu. Então, uma lesão mais superficial, muitas vezes, vai cicatrizar muito bem sem a necessidade de sutura. Agora, uma lesão mais profunda, que se estenda realmente para baixo da pele, precisa de pontos. A cicatriz vai acontecer independentemente de dar ponto ou não? Sem dúvida nenhuma. Teve lesão da pele, vai ficar a marca. Então, muitas pessoas acham assim, você não quer dar um ponto de plástico, o plástico não faz milagre, ele esconde a cicatriz, essa é a manha. Então, se cortou, teve lesão celular, vai haver uma cicatriz. A outra pergunta é do nosso diretor, o simpático Bottini, está querendo saber sobre clara de ovo, se ajuda a cicatrização? Infelizmente, não. O que pode acontecer, às vezes, nas úlceras da pele, aquelas mais profundas, é o tratamento à base de açúcar. Então, isso é um tratamento bem antigo, barato, né? Então, às vezes, você colocar açúcar numa ferida ajuda a epitelização. O açúcar pode ser usado, sim. Isso está comprovado já que melhora. E açúcar ajuda a estancar o sangramento também? Na verdade, a melhor coisa para estancar o sangramento é a compressão. Pressionar. E realmente, ou pegar uma faixa, fazer uma coisa com pressão para o sangue parar de praticamente brotar para fora da pele. Ajuda muito mais do que colocar alguma substância em cima. Antigamente as pessoas faziam muito, botar açúcar queimado, borra de café. Borra de café. Tem muitas questões, mas a compressão é muito mais eficaz e rápida. Pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha. Patrícia, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tem uma cicatriz marrom de furúnculo na canela. O que faço para clareá-la? Pois é, Patrícia. Infelizmente, o local onde você tem essa cicatriz é um dos lugares mais difíceis de se clarear. Então, eu falo que conforme a gente vai abaixando, né, o braço, o tórax, até chegar na perna, as pernas são os locais mais complicados da gente clarear. Não é impossível, mas nós temos alguns cremes clareadores que melhoram muito. Não vai sumir, mas vai melhorar bastante. Vamos entender, então, como é que funciona o creme clareador aqui na nossa segunda demonstração de hoje, doutora Márcia. Então, existem alguns cremes clareadores no mercado, existe um que é bem potente, mas esses normalmente precisam ser prescritos por médicos. Então, nesse caso aqui, a pessoa vai passar exatamente em cima dessa cicatriz. Aqui mostra a pele da pessoa, que ela já deve ser um pouco mais morena nesse caso. Então, a cicatriz acompanha a cor da pele da pessoa. Então, ela também vai ter uma cicatriz um pouco mais escura, mais marrom. Com o uso desse clareador, nós
percebemos que a melanina, que continua sendo feita exatamente igual, por cima dessa cicatriz, ela vai conseguir clarear. Note que ela não desaparece, ela continua ali, mas vai clarear bastante. A diferença entre o tom da cicatriz e o tom da pele vai ficar suavizada. Exatamente. Agora, se passar demais, pode ter algum problema? Se continuar passando depois que já clareou? Pode, principalmente se for um tipo específico de clareador, ele tem um uso específico por um determinado tempo, porque senão pode ter efeitos colaterais. Agora, antes de usar o clareador, quer dizer, tá com a cicatriz, protetor solar é fundamental. Sempre. Aqui, se você já está usando, por exemplo, um clareador ou não, mesmo assim, porque aquela cicatriz já está mais avermelhada. E o que é vermelho hoje vai ficar marrom amanhã se você não proteger. Tem casos até que a gente fala para ocluir, para colocar realmente um curativo em cima enquanto está naquele processo de cicatrização, para não piorar e não ficar aquela coloração tão acastanhada. Bom, doutora Márcia, aqui na mesa nós temos esse pequeno frasco aí de um produto que vai e volta na moda... na moda dermatológica, né? Agora está voltando a moda, digamos assim, do óleo de rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Que é do tempo da minha avó, pois né? Pois é, a gente ouve falar, depois parece que ele acabou. Não, agora olha o rosa mosqueta aí, gente. Ele é um excelente regenerador. Então, quem quiser pode usar. Isso é vendido em farmácia, não tem contraindicação nenhuma. Claro, obviamente, qualquer coisa que você passar na pele, se você tiver uma coceira, é porque você é alérgico. Mas se não, pode usar, que tem muitos benefícios. E usar só um pouquinho, porque eu coloquei aqui para experimentar, pus assim um pouquinho, olha. É muito. Dá uma... Olha como fica. Tem cheiro? Agradável, mas você não vai gostar. Deixa eu ver. A marca enjoada com cheiro. Eu gosto. É bom, é bom. É bom. A dica é colocar um pouquinho Mas é só um no dedo, né? E espalhar só em cima da cicatriz, que vai melhorando. Será que a Sandra Nemberg gostaria do cheiro do óleo de rosa de mosqueta? Sandra, bom dia. Bom dia, Fernanda. É uma pena, né, que assim, pela TV a gente não consiga sentir o cheiro, né? Só tá faltando isso. Só, né? Mas é gostosinho, suave. É bom, é agradável. Sabe que eu não me lembro bem? Eu preciso depois dar uma conferida de novo. Eu sinceramente não me lembro bem. Vou pedir para mandar para você aí, para você ver. Vou pedir para levar para você. Por favor, gente. Ricardinho, então, tá. leva para Sandra o óleo para ela dar opinião. Enquanto isso, Enquanto isso, eu posso abrir a nossa janela? Dá só uma olhadinha como é que o tempo está lá fora. Olha isso! O dia virou noite aqui em São Paulo. Tá chegando uma chuva super forte, né? E a meteorologia avisa que pode até cair granizo. A gente vê aí a Ponte Estaiada, Marginal Pinheiros. Claro, né, que o trânsito já começa a ficar super complicado. Olha só a situação aqui na capital paulista. Aliás, falando em Paulista, vamos dar uma olhadinha também. Olha a Avenida Paulista. Olha como está o céu nesse momento. A chuva... Pergunta para a doutora Márcia se com o céu desse jeito a gente pode esquecer o protetor solar. Pode, doutora Márcia? Claro que não, precisa passar. Você não vê, mas o sol está aí. Eu tô vendo. Olha só você hoje, Fernando. Olha 23 de maio. Que tal? Tá nesse trânsito agora? Puxa vida. A pista bem molhada, escorregadia mesmo. Então, muito cuidado para quem for sair agora, para não pegar esse trânsito. É melhor ficar um pouquinho mais em casa. Então, essa é a dica agora do bem-estar para o seu bem-estar. Vamos ver como é que fica o tempo hoje, ao longo do dia, nas outras regiões. As chuvas mais intensas se concentram na área escura, que vai do sul da Bahia ao Pará. Chove bastante também no Rio de Janeiro, sul de Minas, em São Paulo, como a gente já mostrou, e leste do Paraná. A máxima hoje de 25 graus em Belo Horizonte, de 30 no Recife, em Porto Alegre, e de apenas 22 graus aqui em São Paulo. Deu uma bela esfriadinha. Neste momento faz 19 graus aqui na capital paulista. Vai ser velado daqui a pouco o menino de 3 anos que morreu afogado na piscina de uma escola na zona sul de São Paulo. A polícia ouviu a professora de educação física e assistente dela e concluiu que Bernardo Giacomini Gonçalves estava sem boia quando foi encontrado na piscina da escola. Ele tinha participado de uma aula com outras 13 crianças. Cada uma das professoras pagou R$10 mil de fiança e as duas vão responder em liberdade por homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar.
Notícias da Operação Porto Seguro. Hoje foi publicada mais uma exoneração no Diário Oficial, a de Mirelle Noronha, da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela é filha de Rosemary Noronha, que chefiava o gabinete de representação da Presidência da República aqui em São Paulo. Rosemary foi indiciada na Operação Porto Seguro, que investiga a compra de relatórios de funcionários públicos para favorecer empresas. O julgamento do mensalão está na fase final. Só faltam as sentenças de 3 condenados. Ontem, o Supremo Tribunal Federal fixou as penas de mais 6 réus. Dos 6 condenados, apenas um deve começar a cumprir a pena em regime fechado. É Pedro Correia, ex-presidente do Partido Progressista. Ele foi condenado a 9 anos e 5 meses de prisão. Poderão cumprir a pena em regime semiaberto os deputados Pedro Henri, do PP, condenado a 7 anos e 2 meses, Valdemar Costa Neto, do PR, com pena de 7 anos e 10 meses, Romeu Queiroz, do PTB, condenado a 6 anos e meio, Carlos Alberto Rodrigues, o Bispo Rodrigues, do antigo PL, pena de 6 anos e 3 meses, e o ex-deputado do PMDB, José Borba, condenado a 2 anos e 6 meses, deve cumprir a pena em liberdade. Um acidente grave numa das principais rodovias da região serrana do Rio, a poucos quilômetros de Teresópolis. Chovia na hora em que o motorista do caminhão descia a serra. Ele perdeu o controle, atingiu 5 carros que estavam na pista contrária, arrastou 2 e 3 caíram numa ribanceira. Um dos carros ficou embaixo do caminhão e o motorista morreu na hora. 5 pessoas dos outros carros ficaram feridas. Bom, eu encerro aqui o Globo Notícia falando da campanha de mobilização nacional contra a dengue, que será lançada daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, e a gente antecipa alguns dados aqui no Bem-Estar. O número de casos graves da doença caiu 64% este ano em comparação com o ano passado. O estado que apresenta a maior redução de casos graves é o Amazonas. Isso porque a população está mais consciente e tem adotado atitudes de prevenção, segundo o Ministério da Saúde. Mariana e Fernando, chegou aqui, olha. Ah, chegou. Então. Deixa eu sentir. Ai, é muito concentrado, Sandra. Ah, isso é? Eu gosto. É bom, não é? Não é suave? Gostoso. Muito suave, eu gosto. Qual é a indicação, então, doutora? É pós-cicatrização. Quando começa a cicatrizar, normalmente se você já, depois que retirou os pontos, se porventura tiver pontos, pode começar a passar. Olha que ótimo. Ok, posso ficar com isso aqui pra mim? Pode. Pode, presente do Bem-Estar pra você. Tá ok, lembrancinha então do Bem-Estar. Obrigada. Imagina, Sandra, a gente se vê no jornal hoje, então, 1h20. Até lá. Até mais. Pergunta, participação do nosso auditório virtual. Vamos ver quem quer conversar com a gente. A Karina, de Florianópolis, em Santa Catarina. Minha filha tem cravos no nariz. Como posso removê-los sem deixar marcas na pele? A Karina pode remover os cravos da filha dela, doutora Márcia? É claro que não pode, Karina. Então, você precisa procurar, no caso, um esteticista ou até mesmo um dermatologista para começar um tratamento para esses cravos irem diminuindo. E o que já está lá, normalmente só a esteticista, numa limpeza de pele, que vai conseguir retirar. Muito menos espinha, né, doutora? Por favor, não pode mexer. Mesmo se o camarada for um zagueiro destemido, artilheiro, goleador, o maior goleador da história do Vasco da Gama nos últimos 40 anos, um zagueiro artilheiro, o Dedé estava com espinha assim no lábio. O que ele fez? Foi espremer, Dedé. Ele não viu a doutora Márcia falar sobre isso. Só que deu um problema. Ele acabou indo para o hospital. Olha o Dedé, aí ó, tá vendo? Zagueiro, artilheiro, goleador, camisa 26 do Vasco da Gama, fez um ótimo campeonato no ano passado, esse ano não vem repetindo boas atuações, mas é um grande jogador. Ah lá, tinindo. Legal, Dedé, estava se recuperando de uma contusão, foi espremer a espinha e... Pegou uma infecção. Pegou uma infecção, foi para o hospital, doutora Márcia. Ele nunca imaginou que pudesse uma coisa tão boba, né? Que normalmente algumas pessoas, infelizmente, ainda fazem, poderia, então, evoluir de uma forma tão perigosa. A espinha no lábio. No lábio. Então, cutucar a espinha não deve, em hipótese alguma, é fácil. Vamos pensar, assim como você está querendo retirar aquele pus, sempre pense que tem alguns bichos que podem entrar também. O fato do Dedé ter feito isso numa região muito contaminada, então lembremos que a nossa unha, embaixo da nossa unha, tem muitas bactérias e perto da boca mais ainda. A boca, a gente tem a falsa ideia de ser um lugar limpo e não é, é um lugar muito contaminado. Então, ele deve ter, olha,
olha, ele ainda está com os lábios ali bem inchados. Ele deve ter evoluído como quase para uma celulite, que nós chamamos... Foi esse o diagnóstico mesmo. Não é? Então, uma inflamação ao redor do nosso subcutâneo. Por ser na face, precisa internar, porque isso pode ir para o cérebro. Doutora Márcia, ninguém que espreme uma espinha pensa que vai ter uma complicação a ponto de chegar de ir parar no hospital. Quais foram os sintomas que aconteceram com o Dedé depois dele ter cutucado a espinha? Ele deve ter sentido um edema muito importante, começou a inchar mais do que deveria, deve ter tido dor. Algumas pessoas podem fazer até febre, mal-estar, isso são sinais muito importantes de muita inflamação e até infecção. E por isso que ele foi para o hospital de uma forma bastante correta. Tá bom, ele está fazendo tinino aí, deve sair do hospital hoje e está tudo bem com o Dedé. Eu acho que dificilmente ele vai espremer espinha de novo, né, doutor? E na verdade, nenhuma lesão de pele deve ser manipulada. Seja uma espinha, um herpes ou um simples machucado, você só tem a chance de entrar um agente infeccioso e piorar aquela lesão. O corpo é sábio, ele tende a querer cicatrizar espontaneamente. A gente não precisa ajudar, porque a gente acaba atrapalhando. É só lavar com água e sabonete. Perfeito. Mais participação. Thay, sou negra e tenho manchas escuras de espinhas e cravos. O que faço para clareá-las? Então, Thay, inicialmente nós precisamos, você não pode estar em atividade. Quer dizer, se você continua tendo espinhas e cravos, você tem que primeiro parar com essa condição para daí começar um tratamento com clareamento, que funciona bastante. Talvez essas manchas você note mais, exatamente por você ser afrodescendente, talvez tenha uma pele um pouco mais escura, as manchas também são mais escuras nessas pessoas. Então, um clareamento é um pouco mais demorado, mas também funciona. Então, primeiro procura um dermatologista para estancar. Para estancar. Para parar o processo de acne. E aí depois é que vai clareando. Começa a clarear. E lembrar que muitas dessas marcas de espinha também vêm da manipulação. Né? A tendência da pessoa é sempre querer cutucar, querer arrancar ou tirar um cravinho. Isso deixa muito mais marca do que a própria progressão natural da acne. De novo, não cutuque, não coce, não mexa. Difícil, né? É difícil, mas tente fazer isso.